Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Izzy Godinho. Hoje nós vamos fazer a leitura da parte 6 desse livro que se chama Quem Me Roubou de Mim, que é do Padre Fábio de Mello. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se você gostar, eu recomendo muito que você assista as primeiras partes. As partes são todas organizadinhas numa playlist com o nome do livro, que é Quem Me Roubou de Mim. Então recomendo muito que você assista. E antes de começar a leitura de hoje, eu já vou pedir para você para deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal, para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E se você gosta desse canal aqui, eu já vou te lembrar também de você se inscrever e ativar o sininho de notificação, que é para você saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E a parte 6 desse livro começa com um capítulo que se chama Ser Pessoa é Ter Posse de Si. E aí eu vou até aproveitar para fazer um gancho no finalzinho do capítulo passado, que falou o seguinte, o último parágrafo aqui. O conceito de pessoa proposto pela reflexão cristã é profundamente enriquecedor. Ele é estabelecido a partir de dois pilares que serão tratados agora. Então, a gente vai começar esse capítulo tratando desses dois pilares que são o conceito de pessoa. Inclusive, olha que interessante, toda vez que eu começo um vídeo aqui, eu falo, fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Eu sempre uso as pessoas, eu não gosto muito do gente, sabe? Oi, gente, não sei o que, gente, lá, gente. Até nos stories, apesar que, enfim, de vez em quando, provavelmente eu faço isso, mas eu evito o gente. Às vezes, a gente vai assistir vários stories, aí se a gente for pulando os stories, fica assim, gente, eu só escuto gente, todo mundo começa uma história com gente, então eu procuro evitar esse gente e usar o pessoas. Por quê? Porque, sei lá, me soa melhor aos ouvidos. Então vamos ver o que é esse pessoa, né, que eu tanto falo aqui. A palavra pessoa é muito comum entre nós. Apesar de a repetirmos o tempo todo, nem sempre a aplicamos com a devida consciência de seu significado. Geralmente a compreendemos somente como referência primeira ao ser humano, mas creio que vale a pena mergulhar um pouco mais nos significados profundos para os quais a palavra pode nos apontar. A palavra pessoa, do latim persona e do grego prosopon, não sei se é assim que se pronuncia, foi amplamente sustentada na cultura como referente aos disfarces teatrais e por isso ficou muito associada à personalidade representada pelo ator. Os gregos, grandes inventores do teatro e certamente os maiores fundadores da cultura ocidental, legaram-nos essa palavra e essa derivação. Pessoa é a máscara que o ator sustenta no rosto. Mas o contexto cristão ultrapassou essa concepção e revestiu a palavra com um significado mais profundo. De acordo com a antropologia teológica cristã, o conceito de pessoa deve ser compreendido a partir de dois pilares. Ser pessoa consiste em dispor de si para depois estar disponível. Dispor de si é o mesmo que ser de si, posse do que se é. Esse primeiro pilar refere-se diretamente a tudo aquilo que já mencionamos a respeito da subjetividade. É a posse do eu fundamental, o irrenunciável que nos caracteriza em nossa singularidade. É interessante perceber que a singularidade é um tesouro que não se esgota. Constantemente vivemos a aventura de desvendar nossos territórios. É como se todos os dias fizéssemos uma caminhada pelo espaço onde está localizada a nossa casa e sempre descobríssemos lugares nunca antes percebidos. Uma vez descoberto, o território passa a incorporar o que somos. Olhamos e dizemos, isso é meu. Descobrir não é o mesmo que inventar. Nós já estamos em nós. O único esforço é descobrir o que somos. Isso traz ao conceito de pessoa uma dinâmica que nos possibilita dizer que, enquanto estivermos vivos, estaremos constantemente aumentando nossa propriedade. Estaremos nos aventurando no duro processo do autoconhecimento, desbravando fronteiras, retirando as travas das porteiras que nos impedem de ir além do que já podemos avançar em nós mesmos. Eu gosto tanto de falar de autoconhecimento, é uma coisa assim tão importante para mim desde o início do canal, acho que desde os primeiros vídeos. Eu não sei qual o vídeo eu usei primeiro essa palavra autoconhecimento, mas eu acho que isso é algo fundamental que a gente deve estar sempre buscando. E em alguma parte desse livro aqui fala que o nosso processo de autoconhecimento, ele é contínuo, ele nunca vai acabar. Aí fala assim que a morte vai nos surpreender, nos surpreenderá e ainda estaremos fazendo esse caminho de autoconhecimento, ele nunca termina. Cada pessoa é uma propriedade já entregue, isso é, dada a si mesma, mas ainda precisa ser conquistada. É como se pudéssemos reconhecer, eu já sou meu, mas preciso me conquistar. Porque embora eu tenha a escritura nas mãos, ainda não conheci a propriedade que a escritura assegura possuir.
Ai, gente, eu queria saber falar como o Padre Fábio de Mello fala, sabe? Ele usa tão bem as palavras, eu acho tão bacana, sabe? Inclusive, é uma formação que eu tô buscando, essa formação filosófica da educação. Eu já tenho uma formação na área de educação. Formação do Padre Fábio de Mello é filosofia, teologia e educação. Então, eu acho que essa formação dá a ele fundamentos para andar muito bem por essas áreas, né? Do autoconhecimento, dessa questão da subjetividade, né? Do roubo da subjetividade, que é o quem me roubou de mim. Então, é uma formação que eu estou buscando complementar para saber falar mais a respeito mesmo, né? Então, quando eu leio aqui o que ele fala a respeito de autoconhecimento, eu falo assim, nossa, gente, eu queria saber usar essas palavras dessa forma. Acho que ele é um grande escritor, acho que ele é um grande orador. A disposição de si é um dom. Deus nos entrega a nós mesmos o tempo todo. É presente que tem o poder de nos encantar pela vida inteira. Presente grandioso que requer calma no desembrulho. Vamos aos poucos, tomando posse, retirando lacres, descobrindo detalhes. Tornar-se pessoa é aventura constante de busca, e o resultado dessa busca é a disposição de si. Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque tem algo que está lá na Bíblia escrito, que Deus nos dá, é o livre-arbítrio, né? A liberdade. Nós temos a liberdade para sermos quem nós somos. Até quando nós desagradamos assim aos propósitos de Deus, ainda assim nós temos liberdade. Isso é muito importante. O segundo pilar do conceito de pessoa consiste em estar disponível. O que dispõe de si tem possibilidade de dispor-se aos outros. Depois de assumida a propriedade, aquele que se possui passa a ter condições de receber visitas. Ser visitado é também um jeito de reconhecer o que possuímos. A presença do outro nos indica o que somos. O encontro nos diferencia num primeiro momento para depois nos congregar. No processo da diferenciação está a posse de si mesmo. Olhamos para o que o outro é e descobrimos que não somos o outro. Já no processo de congregação, somos desafiados a unir o que somos àquilo que os outros não são. O contrário também é verdadeiro. Unimos o que ainda não somos àquilo que os outros já são. Somos semelhantes às tramas dos teares. Os fios se entrelaçam para juntos formarem o tecido. Em suas cores diversas, eles não deixam de ser o que são. Apenas entram na trama que comporá o todo. Outro exemplo interessante é o mundo das palavras. Uma palavra na solidão tem significado particular. Quando colocada no contexto da frase, porém, ela amplia sua capacidade de significar. É o abraço das palavras que gera o significado da frase. Ser pessoa é, antes de qualquer coisa, ser uma palavra, para depois ser frase. Nisso consistem os dois pilares do conceito de pessoa. Possuir-se para disponibilizar-se. É a vida na prática, é a trama da existência e sua riqueza insondável. Encontros e despedidas, passagens transitórias, chegadas definitivas. Vida se desdobrando em pequenas partes. Eu me encontrando, surpreendendo-me com facetas desconhecidas da minha personalidade, assumindo e incorporando todas as novidades no que já está assimilado. Eu misturando minha vida na vida do outro, encontrando-o, permitindo que nossos significados nos congreguem. Eu saindo da solidão de minha condição de posse de mim para alcançar a proeza de ser com o outro. Antes, a solidão do eu, depois o estabelecimento do nós. Encontro de pessoas. Um eu que se encontra com um tu e que juntos estabelecem um nós. Ai, que bacana, né? Olha só, quando eu falo pessoas, né? Agora já vai ter um significado diferente pra mim. E que bom saber que esse fala pessoas, esse pessoa, né, tem um significado especial, particular e, enfim, na verdade, um significado muito mais profundo, né? Que muitas vezes a gente utiliza, né, no dia a dia. Martin Buber, grande nome da filosofia personalista, nos propõe esta bela e fecunda verdade. No encontro entre um eu e um tu, uma terceira pessoa de existência própria se estabelece. E aí tem uma observação a respeito, uma anotação. É importante salientar que, embora a reflexão de Buber seja importante para o nosso contexto, ela ainda não alcança o significado a que necessitamos chegar. Buber não se ocupa com a subsistência. Seu empenho está em relatar o segundo aspecto do conceito de pessoa. Sua reflexão está situada no encontro e não nas fontes particulares que geram o encontro. Este avanço quem faz é Zubiri, que salienta a necessidade de pensar a relação humana a partir do momento da subsistência para depois chegar aos encontros e atos dela sugeridos. E aí, dando continuidade aqui ao parágrafo. Eu vou começar o parágrafo de novo, senão acho que vai ficar estranho. Martin Buber, grande nome da filosofia personalista, nos propõe esta bela e fecunda verdade.
No encontro entre um eu e um tu, uma terceira pessoa de existência própria se estabelece. Nossos olhos não podem enxergá-la, mas a nossa sensibilidade nos aponta para ela. O nós é o que resulta do encontro entre o eu e o tu. Talvez seja por isso que os outros nos despertem simpatias e antipatias. Gostamos mais de estar com uns que com outros justamente por causa disso. O que nos atrai no outro é a terceira pessoa que conseguimos fazer nascer quando estamos com ele. Esse processo de agregação possibilita ao ser humano o crescimento de seu horizonte de sentido. Tornamo-nos mais ricos com a presença dos que nos agregam. Relações saudáveis são relações que nos devolvem a nós mesmos e, o melhor, devolvem-nos melhorados. O outro, ao passar pela nossa vida, encontra-se com a nossa subjetividade. Ao estabelecer conosco uma relação, ele está nos permitindo adentrar o seu território subjetivo. Esse encontro faz surgir uma terceira pessoa, o nós. Respeitadas as subjetividades, isto é, não deixando de ser quem são, o encontro humano integra as partes, entrelaçando-as sem que se confundam. Falou aqui das empatias e das antipatias, né, que temos em relação às pessoas. Eu lembro de um vídeo da Jujut. Gente, a Jujut, volta e meia ela torna a ser citada aqui no canal, né? Mas foi um dos últimos vídeos que eu assisti dela, ela falando assim, tem coisas que simplesmente são. Não é a questão assim, eu sei porque eu li nesse livro aqui, falei isso. Tem coisa que você sabe que é porque você sente que é e pronto, entendeu? Então eu tenho muito essa relação. É claro que na maioria das vezes, né, existe ali um termo neutro, alguma coisa neutra em relação às pessoas. Mas várias vezes comigo é muito frequente de eu ter uma simpatia muito grande de primeira, assim, com a pessoa. E às vezes, infelizmente, de ter uma antipatia de cara, de primeiro, assim, com a pessoa também, sabe? Tem um ditado que fala, o santo não bateu, sabe? Meu santo não bateu com o do fulano. Eu tenho muito isso. Muitas vezes acontece eu olhar assim pra pessoa, nas primeiras palavras, assim, eu já olho e falo assim, nossa, o santo não bateu. Infelizmente, gente, são coisas que, enfim, em algum momento vão ser melhoradas, aperfeiçoadas, não sei. Mas eu acho que tem muito a ver com isso daqui, ó, que foi falado, que eu achei extremamente interessante, do encontro do eu com o tu, né, o eu com você, que é mais usado aqui, né, pra nós, a gente usa muito mais o você do que o tu, é a mesma coisa. O encontro do eu com o tu forma um nós, então forma a forma como eu me relaciono com aquela pessoa ali. E aí essa questão da antipatia, né, que é até uma palavra que não é muito bonita aí, não é uma coisa muito bonita da gente ter assim imediatamente pelas pessoas, mas é porque você olha assim e você vê que o eu e o tu e o você, aquela pessoa lá, formam um nós que não dá match, sabe? Não encaixa. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes não é que a pessoa é ruim, a pessoa, nossa, e eu sou boa, não é isso. É porque não deu liga, entendeu? Não formou ali. E eu acho que é muito isso. E exatamente, talvez isso possa vir exatamente do processo de autoconhecimento que eu venho buscando há tanto tempo já. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente introspectiva. Extremamente não, sou uma pessoa introspectiva, bastante introspectiva. Aí eu vou pegar uma pessoa que é hiper, ultra, mega extrovertida e que não tá disposta a ser um meio termo ali. Como que eu vou dar um match com essa pessoa? Da match que eu fico falando como que vai combinar? Como é que vai formar isso daí? Não vai. Por incompatibilidade de personalidades. Então, acho que é mais ou menos isso. Achei muito interessante quando falou aqui das antipatias. O amor talvez seja isso, encontro de partes que se complementam porque se respeitam. E no ato de se respeitarem, ampliam o mundo um do outro. O recém-chegado não reduz o mundo de quem se deixou encontrar, porque o amor não empobrece. O amor, mesmo quando divide, só multiplica. Isso é muito importante também. O recém-chegado não reduz o mundo de quem se deixou encontrar. Tem muita gente que quer adequar a gente. Tenho uma raiva disso, passei por uma situação dessa recente. Parecia que eu tava num grupo de WhatsApp, parecia que eles queriam me enquadrar, me adequar aquilo ali, sabe? Mudar minha personalidade para eu encaixar ali no... Não, gente, eu sou o que sou e pronto, vocês são o que são. Vamos seguir cada um com a sua ideia, com a sua forma de pensar e tudo bem, né? Eu posso falar da minha forma de pensar, a minha forma de pensar é essa, diferente da sua e tudo bem. As caricaturas do amor são prejudiciais porque fazem absolutamente o contrário. Diminuem o horizonte, restringem, aprisionam, sequestram. Em nome do amor cometemos atrocidades. Amarramos os outros em nós porque nos equivocamos na compreensão do que consideramos ser amor.
Amar não é fazer do outro nossa propriedade. Ninguém é tão completo que seja capaz de preencher totalmente as necessidades do outro. É absurdo pensar que nós possuímos todos os elementos de que o outro precisa para o seu crescimento. Por isso, há modalidades de amor. O namorado que chega não tem amor paterno para oferecer, e por isso não terá o direito de afastar a menina de seu pai. Ele não tem amor de mãe, de irmão. Ele é portador de um amor novo, que chegou e por isso encantou, mas não é o amor único. Ele é recém-chegado. O amor de que ela dispõe na família é muito importante para que continue se construindo como pessoa. É nesse momento que necessitamos de muita sabedoria para não nos prejudicarmos com nossos amores. O risco do sequestro está na pretensão do novo que chegou. Ele não pode desconsiderar o mundo particular e subjetivo construído antes de sua chegada. Sua pertença deverá enriquecer e não o contrário. Vivendo a condição de novo que acaba de chegar, seu papel será, num primeiro momento, observar. Amar é, antes de tudo, conhecer. É investigação da história, dos sentimentos, dos desejos, medos e anseios. Só quem ama tem disposição de ir além da superfície. E aí eu lembrei de uma moça que eu sigo aqui nas redes sociais, o nome dela é Ana, ela é psicóloga. Ela estava falando de como que foi o início do relacionamento dela com o atual namorado dela. E aí ela postou em pequenos trechinhos, né, nos stories dela. E aí em um dos momentos ela fala assim, que ela ligou pra ele e falou assim, ó, a gente vai conversar sobre todas as nossas inseguranças. Você vai falar as suas inseguranças, eu vou falar as minhas, e a gente vai chegar num acordo de que eu sei que você tem insegurança em relação a isso, e você sabe que eu tenho insegurança em relação a essas outras coisas aqui. Achei muito legal isso. Achei extremamente construtivo no ponto de vista de um relacionamento que visa isso daqui, ó. Amar é, antes de tudo, conhecer. Às vezes a pessoa acha que amar é, antes de tudo, ter química. E não. Amar é, antes de tudo, conhecer. É investigação da história, dos sentimentos, dos desejos, medos e anseios. Na hora que foi falando isso aqui, eu lembrei exatamente do que a Ana estava contando, né? De como que foi o início do relacionamento dela. Provavelmente um relacionamento que já começou sendo construído de forma forte. Porque se você chegar numa conversa dessa, num início de relacionamento, falar, olha, vamos combinar aqui quais que são nossas inseguranças pra gente saber lidar com isso melhor, de hoje em diante. Cara, eu acho isso de uma maturidade, de uma disposição, né, de ambos estavam dispostos a isso naquele momento. Fantástico. No aprimoramento da visão que temos do outro, seremos capazes de identificar o quanto amamos ou não. Quem ama quer conhecer. O objetivo é simples: acrescentar, multiplicar em vez de subtrair. Não é tão simples saber se o outro nos ama ou não, mas é uma pergunta que podemos nos fazer e que contribuiria para que nos aproximássemos de uma resposta. Depois que ele chegou, a nossa vida, nosso mundo, diminuiu ou dilatou-se? Boa pergunta, né? Porque tem pessoas que já chegam podando a gente. Sempre que alguém chega à nossa vida, nunca vem sozinho. Ele traz seu horizonte de sentido. Pessoas, coisas, valores, ideias. Traz o alicerce que o faz ser o que é. O exemplo é simples e nos ajuda a entender. É impossível comprar uma casa considerando somente fachada, paredes e acabamentos. Não é possível transplantar uma casa. Se quiser a casa, terá de ver o local em que ela está construída. É preciso que estejamos atentos quanto à localização. É preciso analisar onde ela está alicerçada. Para qualquer mudança que queiramos fazer, teremos de considerar sua estrutura fundamental. Casas e apartamentos são construídos a partir de alicerces, paredes e vigas de concreto. As paredes podem até sofrer alterações, mas as vigas de concreto terão de ser respeitadas. Retirar vigas é prejudicar a sustentação da construção. A estrutura não poderá sofrer mudanças. O processo de feitura da pessoa humana é semelhante às construções. Desde nossa vinda ao mundo, recebemos um formato, uma estrutura. Amar alguém consiste em observar onde estão as vigas de sustentação, para que não corramos o risco de derrubar o que a faz permanecer em pé. O interessante é que a construção poderá ser reformada, melhorada, sobretudo nos acabamentos. O amor é criativo, dribla os limites, supera as expectativas. Pessoas são como casas, possuem históricos que necessitam ser respeitados. Não acreditamos que alguém se interesse por uma propriedade para torná-la pior. Se alguém precisa comprar uma casa, já o fará pensando nas melhorias que poderiam ser feitas, mas regredir nunca.
Se nossas relações com as coisas são assim, cheias de cuidados, muito mais deveriam ser com as pessoas. Nossos encontros, ainda que rápidos e transitórios, deveriam ser motivados pelo desejo de fazer crescer, melhorar, avançar aqueles que encontramos e a nós mesmos. É assim que podemos intensificar nosso processo de ser pessoa. À medida que motivamos e somos motivados para o autoconhecimento, tornamo-nos proprietários do que somos e colocamo-nos à disposição dos outros. É muito importante perceber que onde existe uma pessoa de verdade, isso é, no sentido exato do termo, ali outras pessoas também estão sendo motivadas a viver o mesmo. A razão é muito simples. O processo de tornar-se pessoa é contagiante. Quando encontramos alguém que verdadeiramente está desbravando seu universo de possibilidades e limites, de alguma forma nos sentimos motivados a fazer o mesmo. E isso que foi falado aqui agora me tocou muito no sentido de que é o que eu gostaria de fazer aqui. É o que eu tento, é o que eu imagino que eu esteja fazendo aqui. Aqui, ó, quando encontramos alguém que verdadeiramente está desbravando seu universo de possibilidades e limites, e é isso que eu tento fazer desde que eu me entenda por gente, de alguma forma nos sentimos motivados a fazer o mesmo. Então é o que eu gostaria de fazer com as pessoas, de motivá-las a buscar pelo autoconhecimento, de motivá-las à reflexão, de motivá-las à leitura, de motivá-las a pensar as coisas, a buscar seu autoconhecimento, a desbravar seu universo de possibilidades, igual tá falando aqui, a desbravar seu universo de limites. Então esse é meu objetivo, sabe? É algo, acho que a principal coisa que eu busco fazer aqui com esse canal desde o início, sabe? Motivar as pessoas a fazerem as coisas que eu falo aqui a respeito, sabe? Buscarem pelo autoconhecimento, enfim, tudo isso. E aí vem uma partezinha daquela maior do texto, né? Essas partezinhas assim, ó. E essa aqui se chama pedido. Ajude-me a chegar ao que sou, fazendo o mesmo, buscando-se também. Ajude-me a ver o que só você viu, para que eu seja capaz de amar o que só você amou. E aí a gente vai para um outro capítulo que se chama O Equilíbrio dos Pilares. Como vimos, o processo de ser pessoa está diretamente ligado à problemática do sequestro da subjetividade. A razão é simples. Se uma pessoa está privada de ser ela mesma porque está trancafiada em uma relação de sequestro, é natural que ela deixe de dispor de si mesma e, consequentemente, deixe de dispor-se aos outros. O sequestro da subjetividade deixa marcas nas duas perspectivas. Indispõe a pessoa para si mesma e também para o outro. Dessa forma, temos duas realidades que podem ser assim simplificadas. Ou vivemos só para nós, ou vivemos só para os outros. Nos dois casos, há um grande erro sendo cometido. Viver a dinâmica que o conceito de pessoa nos sugere é trabalhoso. Se nos fecharmos na disposição do que somos e não dermos o passo na direção do outro, cairemos numa espécie de solipsismo, ou então uma negação da subjetividade concreta. Esse solipsismo é vida na solidão. O eu, na solidão, sem interação, não poderá crescer. O outro tem o poder de indicar nossas possibilidades e limites. O que dispõe de si mesmo carece de entrar na disponibilidade das relações. Elas o aperfeiçoarão. Por outro lado, a conjugação deste nós, sem que antes tenha ocorrido a disposição do eu, caracteriza-se como forma de comunitarismo infértil. A qualidade da vida social está diretamente relacionada à qualidade das pessoas e suas articulações particulares. Antes da disponibilidade para o outro, é indispensável a disposição de si, porque só assim haverá liberdade e respeito ao que o outro é. Só quem é dono de si pode oferecer-se aos outros sem tantos riscos de se perder no outro. O desafio consiste em equilibrar os dois pilares. Não há pessoa sem a solidão do eu, tampouco há pessoa sem interação plural. As duas realidades se complementam. A qualidade humana das relações depende das dosagens que fazemos desses dois pilares. As medidas do meu ser precisam ser balanceadas com a medida daqueles que são e estão ao meu lado. Um ser humano bem equilibrado e socialmente saudável consegue identificar essas medidas e empenha-se para que uma realidade não estrangule a outra. Quando essa conduta não é assumida, o que temos é uma relação que pode provocar o sequestro da subjetividade. Relações que sequestram são aquelas em que eu tenta sufocar outro tu, reduzindo-o a mero instrumento de sua afirmação. O outro não é considerado em sua alteridade, mas é visto como extensão das necessidades de quem o enxerga. A esse processo, Martin Buber chamou de relações objetais. O outro é visto como isso e não como tu. Não há epifania da sacralidade do outro. Feito um objeto, o outro perde o direito de ser ele mesmo.
Desprende-se de sua identidade, de sua condição real e passa a ser coisa na mão de quem o desconsidera. Alguém, quando é colocado na condição de algo, vive a negação de sua dignidade, desumaniza-se, porque deixa de ser considerado como pessoa e passa a viver a condição de objeto. Deixa de ser organismo para se transformar em mecanismo. Nos sequestros do corpo, esse processo é evidente. O sequestrado não tem valor como pessoa. É uma coisa a ser negociada. É um bem útil que será avaliado e possivelmente trocado. É um mero mecanismo para se chegar a um objetivo. Um mecanismo que satisfará a necessidade que o sequestrador tem para alcançar um resultado. No sequestro da subjetividade, o mesmo acontece. O sequestrador passa a ser proprietário. Ele definirá o ritmo da relação e o sequestrado, vivendo a condição de vítima, será incapaz de reagir de forma contrária aos desejos de seu proprietário. O rapaz e sua dependência química, a menina e seu namorado são exemplos dessa incapacidade de romper com o sequestrador. O sequestrado, por estar impossibilitado de decidir por si mesmo, se rende a essa relação. O medo de ser deixado, abandonado, o encoraja a sofrer todos os malefícios. Nesse caso, vale aquela máxima popular: ruim com ele, pior sem ele. É lamentável, mas esse discurso tão cheio de conformismo é muito mais comum entre nós do que supomos. Ele evidencia o quanto as pessoas estão indispostas para um rompimento com as relações de sequestro, justamente porque a quebra do cativeiro gerará um sofrimento nos sequestrados. No caso dos dependentes químicos, o sofrimento da abstinência, e nos dependentes afetivos, o sofrimento ao romper os vínculos. Por isso, a dificuldade em tomar iniciativas. O cativeiro, por pior que seja, acabou por se tornar um lugar seguro. O sequestrado fica esquecido da vida livre. Já não sabe como é ser gente fora das prisões. Esqueceu da condição real que Deus lhe imprimiu na alma e vive como se fosse escravo. O tempo no cativeiro o fez acostumar-se com a escravidão. Quem sobrevive de qualquer maneira, facilmente também se considera qualquer pessoa. Inclui-se no contexto da multidão como se fosse apenas mais um. É a cultura do qualquer jeito que tem anestesiado tantas pessoas para as transformações necessárias. A mediocridade existencial tem sido a opção mais fácil. Eu sinto muito isso. A realidade tem anestesiado muito as pessoas para as transformações necessárias. Eu lembro da história do sapo, né? Do sapo na água fervendo. Não sei, eu já citei essa história aqui no canal, com certeza, talvez mais de uma vez. Que se você pegar um sapo e jogar ele na água fervendo, o sapo pula para longe. No entanto, se você colocar o sapo na água fria e colocar a água fria para ferver, o sapo vai tentar se acostumar àquilo ali até o momento que ele morre cozido, queimado. É exatamente isso daqui que eu vejo muito, as pessoas se anestesiando e se conformando com, entre aspas, qualquer coisa, ser de qualquer jeito, viver de qualquer forma, acostumar-se com não ter a vida que se gostaria de ter. Claro que existem limites dentro do que a gente possui limites na vida, mas ainda assim eu acho que a gente precisa buscar ser o mais próximo daquilo que nós somos, e para isso a gente precisa, antes de tudo, do autoconhecimento. Esse é o resultado psicológico de tal modalidade de sequestro. O que temos é uma vítima acostumada com a violência que sofre. A vítima torna-se a principal responsável pela condição mantida. É a violência assumindo seu caráter destruidor definitivo. Violência sutil que não tem as mesmas características do ato violento declarado. Façamos essa distinção. E aí vem um outro capítulo que se chama Violências Declaradas e Violências Veladas. O ato violento é tudo que atenta contra a pessoa e lhe causa danos. O contexto da violência é bastante amplo. Ela pode se manifestar de formas muito diversas, de maneira que podemos falar de violências declaradas e violências veladas. Essas modalidades de violência, de alguma forma, são desdobramentos dos temas que estamos abordando: o sequestro do corpo e o sequestro da subjetividade. Quando falamos de violência declarada, estamos lidando sobretudo com os atos da corporeidade, a violência explícita, sem máscaras, inegável. O corpo que sofre a violência é a prova concreta do desrespeito. Nele há evidências de que houve uma invasão de território, um delito. O corpo sofre na carne as condições da violência declarada. Constantemente experimentamos os medos dessa modalidade. Medo de assalto, sequestro, latrocínio, acidentes, tudo que constitui um quadro que contemplamos diariamente nas paredes de nossa vida. Por outro lado, as violências veladas são as invasões sutis que não podem ser vistas com facilidade. Trata-se de um processo silencioso com o poder de minar a subjetividade e privá-la de sua autonomia. Um exemplo simples que sempre me ocorre é a história de uma senhora que encontrei casualmente no aeroporto. Seguimos juntos a viagem e depois de algumas horas de conversa, ela me contou que sempre quis ser médica,
mas o pai a proibira, porque desejava que ela fosse advogada. Tentou de tudo para convencer o pai de sua aptidão para ciências biológicas, mas nada fez com que o pai mudasse de ideia. Nascida num tempo em que filhos não costumavam se opor às determinações dos progenitores, desistiu de seu sonho. Estudou direito, mas nunca conseguiu trabalhar na área. Casou-se, limitou-se às atividades domésticas e acabou não realizando seu sonho. Era visível em seus olhos o prejuízo existencial que ela havia sofrido. Era fácil identificar em sua fala o quanto fora violentada ao ser impedida de estudar o que realmente desejava. Essa história retrata uma forma de violência terrível. Alguém se levanta contra o sonho que não é seu e determina o destino do outro como se estivesse determinando o próprio. Foi uma violência, uma crueldade que marcou definitivamente a vida daquela mulher. Ao submeter-se à imposição de seu progenitor, ela desertificou o território de seus sonhos. Nunca mais experimentou a inteireza do ser, pois lhe foi negado o direito de desenvolver suas aptidões. Violências semelhantes podem acontecer no seio da vida conjugal. São violências domésticas, posturas arbitrárias que marcam as relações no casamento, quando há prevalência de uma das partes por meio da força psicológica que coage e medra. Nesse caso, os violentados não exibem marcas no corpo que denunciem a violência sofrida, porque não há agressão física. O que se agride é mais profundo, vai além do que nossos olhos podem ver. Há quem exerça domínio sobre os outros sem ao menos aumentar a voz. A autoridade nesse caso não passa pelos códigos que identificamos como agressividade. O que há é um processo de rendição por meio do medo e da coação. A violência velada deixa marcas no caráter porque inibe o florescimento e o desenvolvimento da personalidade. As relações humanas estão sempre vulneráveis aos riscos dos atos violentos velados. Podemos identificar muitas delas, mas neste momento queremos observar uma relação profundamente problemática nos dias de hoje: pais e filhos. Uma das consequências da grande crise de valores vivida na sociedade contemporânea é justamente a indefinição dos papéis familiares. Se no passado existia o risco da autoridade exacerbada, como no caso do pai que não permitiu que a filha seguisse sua vocação profissional, hoje vivemos o risco da ausência de referencial de autoridade. Pais que não sabem como dosar a liberdade de deixar com que os filhos cresçam. Pais que não sabem realizar a intervenção necessária para ajudar a nortear o crescimento. É a crise dos papéis. Filho já não sabe ser filho na medida em que os pais não sabem ser pais. Nesse descontrole, que tem sempre como foco o desejo de acertar, afinal, ninguém quer errar na educação dos filhos, encontramos uma violência velada sendo praticada contra crianças e adolescentes. Quando um progenitor permite que o filho faça o que bem entender de sua vida, uma violência terrível é cometida. Se por um lado a proibição arbitrária se configura como violência que impede o crescimento da pessoa, por outro lado a permissão deliberada e sem critérios torna-se fonte da mesma privação. Cada vez que uma criança ou um adolescente é exposto ao direito de decidir o que ele ainda não está preparado para decidir, um ato de violência é cometido. A autoridade é um direito. Sim, uma criança cujos pais abrem mão de nortear sua educação a partir de permissões e negações está privada da autoridade construtiva. Ao ser privada de ter alguém que lhe diga não no momento certo, o não que a protegerá dos sofrimentos futuros, a criança está sendo violentada. O exercício da autoridade consiste em zelar pela criança. A tutela responsável considera que menores não podem ser expostos a situações para as quais não estão preparados. Portanto, é violência permitir que assuntos não próprios do universo infantil sejam tratados na presença de crianças. É violência cada vez que uma criança é vestida como se fosse um adulto e dela é solicitado um comportamento que não condiz com sua idade. Expor a criança à necessidade de ser adulto ou exigir dela a compreensão do universo diferente do seu é o mesmo que expô-la à orfandade. O resultado dessa violência é profundamente comprometedor na vida daquele que a experimenta. Crianças sem limites podem se tornar adultos imaturos. Violências veladas e violências declaradas. Violentados legitimando o poder daqueles que os violentam. Ambos privados da relação que tem o poder de promover a dignidade e o aperfeiçoamento do ser humano. Duas histórias para ajudar a entender. Crianças e adolescentes, quando a formação da pessoa ainda não está completa, a pessoa ainda está em processo de formação de sua personalidade, no processo ali mais básico da sua formação, essas crianças precisam realmente da autoridade dos progenitores, Muitas vezes a gente vê aquele aluno que o professor não consegue lidar com ele na sala, porque ele não respeita nenhuma regra básica de convivência ali escolar. Então, tudo que é proposto ali, vamos fazer um trabalho em grupo, vamos fazer uma atividade, enfim, o adolescente, ou a criança, não se propõe a participar de maneira coerente com a situação, de um ambiente onde há muitas crianças, então, na participação ali do coletivo, porque muitas vezes essa criança ou esse adolescente não teve essas bases em casa.
O adolescente ou a criança, ele não vai respeitar o professor, o diretor, a relação escolar, os colegas, ele não vai respeitar nada naquele ambiente se ele não aprendeu a respeitar antes em casa. E muitas vezes pais e mães não estão conseguindo fazer isso, realmente. Eu vi muitos desses casos. E aí fica uma situação muito difícil de se lidar. Aí vai vir os dois casos, né? Duas histórias para ajudar a entender, que é o grande agressor e o pequeno agressor. Vamos ver o que são essas histórias. O grande agressor. Ela me olhou cheia de receios. Os olhos estavam muito inchados. A pele escurecida por hematomas era denúncia que não carecia de palavras. A violência havia passado por ali. A boca com um corte no canto esquerdo dificultava sua fala. Voz mansa, embargada por rompantes de choro doído. Choro de quem não sabe pedir ajuda. Ela era uma mulher bem-sucedida, emancipada, bancária, mãe de 3 filhos que já cursavam faculdade na capital. Dividia o lar com seu marido, um empresário que não se especializou na arte de amar. Ele entrou na sua vida quando ela ainda era uma adolescente. O casamento aconteceu 2 anos depois do início do namoro. Ela não teve muita escolha. A vida no interior é assim. O casamento parece ser obrigação a ser cumprida, ainda que não exista amor. Os atos de violência começaram alguns meses depois de casados. Primeiramente os gritos, que não existiram durante o namoro, depois pequenos empurrões, até chegar ao absurdo das surras que a deixavam marcada por todo o corpo. No dia em que me pediu ajuda, ela já acumulava 52 anos, dos quais 34 vividos ao lado do seu agressor. Ou seja, ela casou com menos de 20 anos, né? Casou-se com 18. Reconheceu que não sabia mais o que fazer, mas já se dera conta de que tinha de fazer alguma coisa. As agressões não estavam apenas na sua pele, estavam em toda a sua alma. Cicatrizes no corpo nos recordam o sofrimento do corpo, mas há outras cicatrizes mais profundas que não conseguimos enxergar com facilidade. Aquela mulher chorava por razões novas e antigas. A primeira surra, já distante no tempo, quase 34 anos atrás, ainda doía em algum lugar da alma. Perguntei a razão de sofrer calada até aquele dia e ela me confessou que tinha medo de que, ao contar para alguém, pudesse perdê-lo. Os filhos não sabiam das agressões. Tudo foi muito velado ao longo da história, e aquele último episódio veio a público porque um vizinho escutou os objetos sendo quebrados durante a agressão e entrou na casa. Ela não conseguia olhar nos meus olhos enquanto dizia tudo isso. Preferia fixar a atenção no movimento das mãos que seguravam um pequeno pedaço de barbante. Enquanto contava os fatos, aquele pequeno barbante era enrolado e desenrolado nos dedos, como se tal movimento representasse o movimento da sua vida. Eu ouvia sem saber o que dizer. Estava indignado. Indignação costuma cortar a fluência das palavras. Ousei perguntar se ela queria separar-se dele. E prontamente ela me disse que, se isso acontecesse, ela não saberia o que fazer da própria vida. E o barbante continuou sendo enrolado nos dedos. Não pude fazer muita coisa. Ela não quis denunciá-lo à polícia. Embora eu soubesse que esta seria a atitude correta, tive de respeitá-la. Perguntei o que ela queria de mim. Olhando-me com serenidade, disse-me que só queria desabafar. Apesar de eu ter idade para ser seu filho, ela sentira um desejo de que eu a tratasse como filha. E eu o fiz. Eu a abracei e lhe garanti que apoiaria qualquer que fosse sua decisão. Agradeceu-me e foi embora. Aquela senhora não sabia viver longe de seu agressor. Amor de domínio, amor estragado. O tempo prolongado no cativeiro, quase uma vida inteira, retirou-lhe a coragem de falar dela mesma. Aprendeu a engolir o choro, a não reclamar dos maus tratos. Subjugou seu coração ao domínio de um homem frio e insensível que se proclamou o proprietário de sua história. Ela permitiu. A surra que deformara seu rosto naquele dia teve início há muitos anos. Começou leve, antes de ser tapa foi grito, permitido o grito vieram os empurrões, dos empurrões aos golpes violentos foi um salto curto. Tudo começa pequeno nessa vida, e só cresce se o permitirmos. Aquela mulher autorizou o invasor, abriu o portão para que ele viesse pisar o seu jardim. E depois de tanto tempo descobriu que não possuía voz nem coragem para proclamar a ordem de despejo. Pequenas permissões abrem espaços para grandes invasões. Grandes tragédias começam com pequenos descuidos. Desastres terríveis são iniciados com displicências miúdas. São as regras da vida. Se quisermos o fruto, é preciso que haja empenho no cultivo do broto. O agressor não foi repreendido. Ele cresceu e alcançou força porque a própria vítima o nutriu. Os inimigos só podem sobreviver à medida que injetamos sangue em suas veias, o sangue de nossa permissão. A vida nos jardins ensina-nos uma sabedoria milenar. Plantas precisam de podas para que não ultrapassem os limites estabelecidos. Não houve poda, e por isso a árvore avançou o território que não poderia ter avançado. Árvores crescem sem disciplina. A tesoura da poda é que dará o rumo que a árvore poderá seguir. O pequeno agressor.
Uma outra história, uma outra mulher. Nessa mulher não existiam marcas de violência. O que havia era uma expressão de cansaço num rosto que parecia ter envelhecido antes do tempo. O rosto é o retrato da história vivida. Nela, o sofrimento não nasceu de agressões de um marido que não soube amar, mas de um filho que aos 9 anos de idade assumiu o comando da casa. Um filho sem limites, agressivo e totalmente arredio a qualquer regra. Contou-me que o casamento havia terminado poucos meses antes. O marido, incapacitado de transformar a relação que ela estabelecera com o filho, resolveu ir embora definitivamente. Deixou de ser marido, mas também deixou de ser pai. Ela dizia que não fez muito esforço para que o marido permanecesse. Alimentava a ilusão de que, com sua ausência, o filho pudesse se tornar mais dócil, mas isso não aconteceu. Contou-me também que o marido não teve muita influência na educação do menino. O trabalho o retirava rotineiramente da vida familiar. E nas poucas vezes que tentava alguma forma de repreensão, a mãe o desautorizava severamente. Envergonhada, confessou-me que, por 2 vezes, o menino a agredira fisicamente. Na primeira ocasião, a reação agressiva foi pelo simples fato de ela ter passado pela sala e, sem perceber, ter levado com o pé o cabo do videogame. Arremessou-lhe uma tesoura e a machucou na perna. A segunda agressão resultou de uma pergunta corriqueira, coisa de quem ama. A mãe apenas perguntara se o filho já havia tomado café. A envelhecida mulher salientou um detalhe interessante. Confessou-me que, mais doído que receber a agressão física do próprio filho, foi ouvi-lo gritar o desejo de matá-la. Depois disso, ela percebeu que precisava de ajuda. Recorreu a uma psicóloga, mas o menino se recusou a entrar no consultório. A psicóloga a alertara para a necessidade de retomar a autoridade sobre a criança, mas ela não soube nem tentar. A vida não estava fácil, permanecia refém do seu amor. Reconheceu que errou por amar de um jeito errado. Não, ela não queria errar. Queria apenas livrar o menino da infância triste que ela vivera ao lado de um pai agressor. No ímpeto de fazer-lhe bem, acabou por alimentar no filho uma personalidade sem controle e monstruosa. Admitiu temê-lo. Reconheceu que escolhe as palavras para falar com ele, porque teme sua reação. A relação está invertida. O filho assumiu o controle da mãe. Ele tem acesso ao seu medo, sabe que é soberano porque reconhece a fragilidade da mulher que não quer errar. Não querer errar é uma fragilidade terrível. O medo do erro nos neutraliza as forças e não nos permite ir além do nosso pequeno mundo. O pequeno homem de apenas 9 anos de idade é o seu agressor. No relato daquela mulher, pude identificar o sofrimento que nasce da boa intenção. Mas boas intenções não salvam o mundo. É preciso algo mais. É preciso a constante vigilância do discernimento que nos assegura se nossas intenções estão de fato alcançando o melhor resultado. Amores cegos podem nos conduzir ao caos. A dura experiência de uma mulher que aos 37 anos de idade é refém de seu filho de 9 é a prova concreta dessa afirmação. Os dois estavam marcados por limitações fecundas. O menino privado de ser educado da maneira correta e a mãe privada de sua autoridade e de sua própria liberdade. O amor não pode ser cego. Caso contrário, ele nos coloca no cativeiro, gera privações. Na tentativa de livrar seu filho do sofrimento que um dia havia experimentado, ela o privou da disciplina que gera caráter. Filho que não é criado a partir de limites estabelecidos é filho sem pai e sem mãe. O limite é a expressão concreta do amor dos pais. Eles delimitam o território para que o filho cresça sem ser tão vitimado pelos males que são próprios dos dias de hoje. Ouvi o desabafo daquela mulher e confesso que não soube muito o que dizer. Reverter um quadro como esse requer muita sabedoria. Sugeri ajuda terapêutica para os dois. A necessidade de ambos diz respeito à posse de suas identidades. Eles não sabem o que são na relação que estabeleceram. A mãe precisa saber que é mãe e o filho que é filho. Como vimos anteriormente, a identidade assumida nos posiciona a partir do que podemos, mas também do que não podemos. Que mudem as mentalidades, porém uma coisa não poderá ser mudada. Pais e mães não podem abdicar da responsabilidade de educar os seus filhos. E educação é o processo amoroso de estabelecer limites. Se isso não está acontecendo, então temos alguma subjetividade sequestrada. Isso é, uma pessoa ausente de si mesma, distante de seu papel. 2 histórias de agressões originadas de fontes tão distintas. Um marido agressivo e um filho sem limites, mas ao mesmo tempo comportamentos semelhantes. Vítimas que construíram seus agressores aos poucos, bem aos poucos. Isso nos leva a entender que a seriedade da violência não depende do tamanho de quem agride. Uma criança tem o mesmo poder que um adulto, desde que a ela seja dada autoridade. O que legitima a violência é a autoridade que entregamos ao agressor. O desafio constante das relações humanas é preservar a liberdade das pessoas. Quando a liberdade é negada, a relação passa a representar um sério risco, porque atenta diretamente contra a fonte geradora da pessoa. Não há pessoa sem a experiência da liberdade. E é isso.
Igual eu falei anteriormente aqui, eu vi isso em escola, enquanto eu era professora de matemática. Eu vi ali claramente os alunos que tinham dificuldade com essa questão da autoridade. Porque quando você está num ambiente de escola, precisa de haver uma organização. É um espaço onde há horários, né? Há horários para o aluno estar dentro de sala, há horários para fazer atividade, há horários na hora do intervalo para lanchar. Então, é um local onde existem diversas regras que precisam ser cumpridas. Não que a escola não precise de mudanças, e eu acredito que ela precise muito de mudanças. Acho que a educação precisa muito de mudanças. Acho que aguçar a curiosidade, aprender a aprender, eu acho que isso está muito, muito abandonado nos dias de hoje, sabe? Eu já falei, acho que no vídeo passado também, a respeito de que a gente tem a tendência, né, de mastigar o conteúdo, e se o aluno não compreende aquilo ali imediatamente, ele vai descartar aquilo ali. Ah, não sei, não consigo fazer isso, não quero, não gosto, e enfim. Que é o princípio da descartabilidade de tudo que a gente vê hoje em dia, né? Como que a gente consome conteúdo no celular hoje? O que a gente mais tem? Instagram, TikTok, né? Como que você consome? Assim, ó. Eu vejo nem 3 segundos de um vídeo, faço nem 3 segundos do outro. Então, a capacidade de concentração das pessoas, de modo em geral, não só de alunos em idade escolar, mas de adultos, é uma concentração que está defasada. Porque isso não é mais uma realidade nos dias de hoje, né? A gente mesmo não consegue. Eu não dou conta, entendeu? Então, quem dirá uma criança hoje, tenha 9, 10 anos, se essa criança vai conseguir uma coisa dessa, entendeu? Então, por isso que eu acho que o modelo de escola que a gente tem hoje, que inclusive tem uma origem muito, muito antiga, ele precisa ser atualizado. No entanto, o modelo que a gente tem hoje ainda é esse. Precisamos passar por um movimento onde haja essa mudança? Precisamos, mas o modelo que nós temos hoje é esse. E aí, na hora que você tenta incluir o aluno numa rotina que tem todos esses movimentos, e aí você vê quando uma criança, um adolescente, não passou pelos processos que ensinam eles a questão da autoridade. Porque na hora que o professor tenta fazer isso, na hora que, né, qualquer pessoa dentro da escola tenta orientar no sentido, agora nós vamos fazer isso, porque a gente precisa cuidar, né, do todo. Um professor na sala de aula tem 40 alunos, então ele, infelizmente, ele não consegue cuidar de forma tão profunda da individualidade, ele precisa cuidar do conjunto. Então, cada elemento ali do conjunto precisa estar flexível a atender aquilo para que o todo funcione, entendeu? Porque senão o todo não funciona. Então, nesse momento, a gente vê muito crianças que carecem muito, que estão muito carentes de autoridade. A autoridade é um direito, falou aqui, a autoridade é um direito, e realmente é. Quando a gente, e eu falei isso no vídeo passado também, quando a gente mastiga o conteúdo e dá ali pronto pro aluno, para ele absorver imediatamente, a gente também está negando o direito de aprender a aprender, que é o que o aluno vai precisar, que a criança ou adolescente vai precisar pro resto da vida, que é o que a gente faz o resto da vida da gente, aprender a aprender. A gente não sai da escola sabendo tudo, mesmo da faculdade. Quem já passou por uma faculdade aí, que fez qualquer faculdade que seja, sabe que você não sai sabendo assumir qualquer função, não, você vai aprender pro resto da sua vida. Não existe ex-estudante hoje, todos nós estudamos o tempo todo, todos nós lemos, nos atualizamos o tempo todo. Então é isso, a autoridade realmente é um direito que muitas vezes é negado, e o aprender a aprender também, incluindo aqui nessa história. Então por hoje foi isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, e se você gosta desse canal e não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho de notificação para você saber sempre que eu trouxer conteúdos novos por aqui. Por hoje é isso, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!